A depressão é uma das doenças que mais matam no mundo todo. Só que a gente precisa fazer a diferença de depressão como sintoma, que é o humor deprimido, e depressão como episódio depressivo. E também o transtorno depressivo. É o que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal no segmento Psicopatologia. Meu nome é Sara Cassimiro Marques e eu ajudo neuropsicólogos clínicos que atuam com crianças e adolescentes a faturar mais de R$20 mil por mês. Quando falamos de depressão, a gente pode estar falando de humor deprimido, episódio depressivo ou transtorno depressivo. Apesar de serem parecidos, são conceitos diferentes e eu vou te explicar hoje. Vamos lá, quando eu falo de humor depressivo é um sintoma que pode aparecer em vários quadros. Por exemplo, num transtorno de ansiedade, num transtorno depressivo, pode ter sim o sintoma humor deprimido. O humor deprimido é um sintoma na qual a pessoa tem um rebaixamento do humor, do que normalmente ela lida com a vida. Pensa comigo, no dia a dia você tem um humor que as pessoas que andam com você conhecem mais ou menos como que é seu humor. Às vezes você é uma pessoa assim muito bem-humorada ou às vezes meio mal-humorada, mas é uma característica sua de personalidade. Você tem um humor que as pessoas conhecem. De vez em quando, de acordo com alguma coisa que acontece na sua vida, o seu humor altera. Por exemplo, tem pessoas que ficam mal-humoradas quando estão com fome, ou quando estão atrasadas, ou quando estão com muito sono. Então, são variáveis que alteram o seu humor. Mas você tem um humor que oscila ali bem suavemente durante o dia e todo mundo conhece sobre o seu humor. Agora, o humor depressivo é um quadro de uma tristeza patológica, em que a pessoa se sente muito mal, muito triste, é fora do normal para aquela pessoa. Se esse humor depressivo permanecer por pelo menos 2 semanas consecutivas, pode ser que a gente esteja falando do episódio depressivo. Então vamos lá. O humor depressivo é um sintoma que pode aparecer em vários quadros psicopatológicos. Agora, se esse humor depressivo permanecer por pelo menos 2 semanas, a gente pode estar falando de um episódio depressivo. O episódio depressivo, ele se caracteriza por presença de vários sintomas, eu vou falar desses sintomas aqui, por pelo menos 2 semanas consecutivas e que representam uma alteração a partir de um funcionamento anterior. O que quer dizer isso? Não é normal para aquela pessoa, ela não funciona assim, ela não está no normal dela. Tem alguma coisa acontecendo com essa pessoa. Desses sintomas que eu vou explicar aqui, pelo menos um desses sintomas é humor deprimido, ou perda do prazer, ou perda da iniciativa, perda do interesse em fazer alguma coisa. Quando a gente fala de perda da iniciativa, do interesse em fazer algo, né, e que isso é persistente, a gente chama isso de uma avolia. Avolia é quando a pessoa perde o interesse em atividades auto-iniciadas. Por exemplo, fazer um curso, fazer uma faculdade. É uma atividade auto-iniciada, ela tem que ir lá e começar a fazer. Ninguém vai obrigá-la, tem que ir lá e fazer. Quando ela perde o interesse nessas coisas, é uma avolia. Quando ela perde o prazer em fazer essas coisas, ela não sente mais prazer em fazer nada na vida, aí isso é uma anedonia. Por exemplo, antes do episódio depressivo, ela gostava muito de passear com os cachorrinhos, e, por exemplo, assistir um filme no cinema, comer alguma coisa com os amigos. Agora, ela não acha graça em nada disso. Ela tem a perda do prazer. A gente chama isso de anedonia. Então, olha só, quando eu penso no episódio depressivo, tem que ter pelo menos um dos 3 sintomas: humor deprimido, avolia ou anedonia, por pelo menos 2 semanas consecutivas e que representem uma alteração anterior, né? Um funcionamento anterior da pessoa, quer dizer, não é normal o que está acontecendo com ela. E mais, quais outros sintomas que ela pode apresentar? Perda ou ganho significativo de peso. Sara, por que pode ser perder ou ganhar peso? Porque depende de como que ela lida com os problemas na vida. Pensa comigo, você quando está com um problema na sua vida,
você desconta na comida e é como se fosse a comida o único prazer da sua vida ou, na verdade, você não sente fome nenhuma. Depende de como você lida com o problema. Você pode ganhar ou perder peso. Outra coisa, a pessoa pode ter um quadro de uma insônia ou uma hipersonia quase todos os dias, né? Aí, novamente, como é que você lida com as dificuldades na vida? Né? Você perde o sono, você fica com insônia ou, na verdade, parece que dormir é o único prazer que você tem na vida. É melhor dormir do que acordar e enfrentar os problemas. Aí isso depende de como você lida com seus problemas. Outra coisa, a pessoa pode ter uma agitação ou um retardo psicomotor, uma fadiga ou uma perda de energia quase todos os dias. Vai depender de como que ela lida com essas dificuldades. Além disso, ela pode ter um sentimento de inutilidade, se sentir inútil, que não serve para nada. Ou até mesmo uma culpa excessiva ou até inapropriada, que não tem nada a ver com o que ela está sentindo culpada, mas ela pode estar sentindo. Isso também é sintoma do episódio depressivo. Além disso, a gente tem uma dificuldade de concentração, que é a distraiabilidade, e ela pode ter pensamentos de morte recorrentes. É melhor eu morrer do que continuar vivendo. Ideação suicida, vontade de morrer, com ou sem um plano específico e até mesmo tentativa de suicídio. Esses são todos os sintomas que podem aparecer no episódio depressivo. Necessariamente, para esse episódio depressivo, ela tem que apresentar 5 ou mais desses sintomas, sendo que pelo menos um deles é humor deprimido, avolia ou anedonia. Tá vendo que tem uma diferença entre humor depressivo e episódio depressivo? Porque o humor é só um sintoma. O episódio depressivo não, tem que ter um pacotinho de coisas, tem que ter um conjunto de coisas para a gente estar falando de episódio depressivo. E quando nós falamos de transtorno depressivo, é quando a pessoa tem episódios depressivos, somente episódios depressivos, tá? Ela não pode ter um episódio maníaco ou hipomaníaco, que é uma exacerbação do humor. Não pode, porque daí isso é transtorno bipolar do humor. No transtorno depressivo, ela tem somente episódios depressivos. Os 3 são muito próximos: humor deprimido, episódio depressivo e transtorno depressivo. Só que nós, da psicopatologia, nós, profissionais da saúde e educação, a gente precisa fazer essa diferença. Porque quando um paciente chega para você e ele fala para você, eu tenho depressão, você tem que pensar, será que ele está falando para mim do episódio depressivo? Será que porque ele está falando para mim do sintoma? Ou ele está falando do transtorno depressivo? Porque ele não vai conseguir fazer essa diferença, mas você tem que conseguir fazer essa diferença. Você tem que perguntar, questionar, ver ali a identificação, o código ali, diagnóstico que essa pessoa tem, para que você consiga entender realmente a diferença dos 3. E se eu te ajudei a entender essa diferença, curta esse vídeo, comente, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber notificações. Toda terça-feira nós temos um vídeo aqui diferente sobre psicopatologia. Um abraço!